Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é o dia em que parece que ele vai ficar de fora, né, da turma que analisa a Lava Jato. Pelo menos um vespeiro a menos, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Carla, bom dia a todos. E realmente, Megali, foi até um constrangimento evitado aí pelo ministro Dias Toffoli, que solicitou a mudança de turma. Ele estava lá na primeira turma, fica na segunda turma e aí impede que Cristiano Zanin permaneça aí nessa turma que julga os casos da Lava Jato. E a questão é óbvia, Megali, porque Zanin, ele atuou no caso do presidente Lula, e justiça brasileira de interferência, de até parcialidade do juiz, toda uma construção aí nesse caso, né? Ele foi questionado sobre isso, se julgaria impedido de analisar casos da Lava Jato, e aí naquela sabatina no Senado Federal, ele disse que teria que analisar caso a caso, mas que iria preservar lá a instituição, né? Então, dando caminhos que casos como esse, claro, primeira turma, né? A não ser que os casos cheguem realmente uma decisão no plenário. E é até interessante, Megali, que esse caso é alvo de uma análise hoje no Supremo Tribunal Federal que dura 3 anos. É um questionamento feito pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e esse caso está em análise na corte, e o ministro Cristiano Zanin vai dar o voto dele sobre isso, né, sobre os possíveis afastamentos de magistrados lá, em casos em que precisam se julgar impedido, né? Então, novas balizas podem existir a partir desse julgamento. Agora, Megara, a gente falava dos casos polêmicos. Zanin, ele ingressa aí no Supremo Tribunal Federal já com um caso em andamento, que é esse julgamento do porte de drogas, porte de maconha. Esse caso, ele foi retomado ontem, e o ministro Gilmar Mendes pediu mais prazo aí para analisar, né? Então vai ser retomado na semana que vem, mas deve ser concluído na semana que vem, né? Tem ainda pela frente casos que dizem respeito a aborto, juiz de garantias e também ainda marco legal, aliás, marco tempos aqui e muitos julgamentos pela frente. O Orengo, fora da nossa pauta aqui, eu queria saber novidades a respeito. Muitos anos atuou como linha de frente do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. É um personagem relevante, né? Goste-se ou não dela. E ontem a gente viu uma Carla Zambelli isolada ali, ao lado de ilustres desconhecidos da Câmara dos Deputados, nenhum deputado do estado pelo qual ela se elegeu. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, não tinha nenhum desses medalhões ao lado dela enquanto ela se defendia das acusações contra ela. Como é que está a situação da Zambelli na Câmara dos Deputados? A cassação é uma possibilidade? É sim, viu, Megali? O isolamento político, você lembra bem, ela é a deputada mais votada dessa legislatura, isolamento dentro do partido. Ontem vimos algumas vozes do PL saindo em defesa da parlamentar, né, que era alvo daquela investigação e daquela operação da Polícia Federal, em função da relação dela com o hacker, né, e até de conversas que depois o hacker em depoimento, citou sobre questões de tentativa de invasão de urnas, enfim. Agora, a deputada, desde aquele processo, né, e desde aquele caso em que ela persegue uma pessoa com uma arma na mão, ela acabou tendo ali críticas à véspera de eleição e via naquele episódio uma possibilidade de perda de votos. E até hoje acredita, né, segundo pessoas próximas, que perdeu votos com aquele episódio e que fez atrapalhar a eleição, né? Então, internamente no partido, ela foi alvo de críticas, né? Agora, há sempre essa possibilidade de cassação no Conselho de Ética, só que é sempre bom lembrar, viu, Megali? O Conselho de Ética da Câmara já impediu cassação de parlamentares presos, né? A gente teve a bancada da Papuda, né? 3 deputados que estavam na Papuda, eram presos, tinha gente que dormia na Papuda, trabalhava de realmente dureza aí nas decisões, né? Agora é preciso esperar a conclusão desse processo. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã, valeu!